Bem-vindos ao canal do Instituto Antítese. Estamos aqui mais uma vez após um intervalo um tanto longo, meus irmãos, devido a alguns problemas, não é, mas que já conseguimos solucionar na medida do possível, e o problema é exatamente de tempo disponível. Então estamos aqui para tratar de um assunto muitíssimo importante e especificamente sob o ponto de vista cristão. Este canal é um canal reformado, né, que alega que o cristianismo reformado é a expressão mais bíblica e ortodoxa da fé cristã, ok? E nós queremos imediatamente tratar para um esclarecimento definitivo do porquê a nossa posição ela é radicalmente antipagã. Nós sustentamos que o cristianismo ele não é simplesmente ou não conserva algumas reservas, discordâncias pontuais, acidentais, circunstanciais e também distinções secundárias ou mesmo equivocadas, não testadas, hipotéticas. E também o cristianismo não conserva uma necessidade pacificadora ou mesmo de dependência filosófica, cultural, sobretudo teológica, em relação à cosmovisão pagã. Então, do ponto de vista cristão, não se trata desses itens elencados aqui, ok? Senão que o cristianismo, ele, de forma abrangente, de forma contundente e de forma inegociável, sob todos os aspectos, ele sustenta e conserva uma antítese, certo? É uma distinção e, portanto, uma oposição total e irreversível para com a cosmovisão pagã. Mais uma vez eu vou aqui destacar o seguinte: o cristianismo reformado. O cristianismo reformado nem sempre é aquilo a que alguns teólogos no nosso país defendem como cristianismo reformado. O cristianismo reformado não é uma expressão fofa, tranquila, popular e que traz uma espécie de conforto psicossocial fruto do modelo sociocultural atual que nós vivemos. O cristianismo reformado, ele possui verdades independentes da própria cultura, uma vez que nós defendemos que o cristianismo ele é transcultural. O cristianismo não depende de cultura alguma em tempo algum, certo? Então, deixando esse ponto, eu diria, suficientemente claro, nós iremos imediatamente para o nosso tema aqui em questão. O tema que iremos abordar é: o Brasil é um país pagão ou cristão? Aquilo que ninguém nunca contou, certo? E para tanto, nós não queremos aqui trazer uma cronologia acurada, também não queremos trazer uma sucessão de fatos exatamente conectados, não queremos trazer biografias e também não queremos trazer uma exata atualização das condições da presença da cosmovisão pagã no Brasil. Apenas nós fizemos uma coleta de informações, de fatos que eu considerei, obviamente os senhores poderão discordar, não é? Então foi apenas uma coleta de dados individual que eu considero essencial e mais do que suficiente para admitirmos uma presença, eu diria, permanente e pervasiva do paganismo / neopaganismo aqui no Brasil, ok? Então, o primeiro fato que eu quero listar aqui, ele está intimamente ligado à história política do nosso próprio país, o Brasil, e que é um nome, ou um termo, melhor dizendo, que se popularizou
E assim como tudo que se populariza perde a importância, perde o efeito, perde o significado, é exatamente a presença da maçonaria. A maçonaria, ela entra no Brasil mais ou menos no século XVIII, certo? No século XVIII, e desempenha um papel de eminência política própria, entendem? E nomes como o Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Nilo Pessoa, mais o intelectual muito ilustrado aqui no Brasil, considerado sobretudo pela elite católica conservadora, né? O pessoal da ICAR, é o José Bonifácio de Andrade e Silva. Então, esses maçons importantes, eles tiveram um papel assim de protagonismo sociopolítico no Brasil. E, no entanto, eram maçons. Mas o que é a maçonaria? Então, a grosso modo, apenas para fins didáticos aqui, a maçonaria, ela não é uma sociedade filantrópica meramente. Ela não é uma alternativa de um modelo sociocultural meramente. Mas a maçonaria é, antes de tudo, como toda e qualquer sociedade secreta, já para deixar claro que o nosso ponto é sim trazer uma lista, certo? Não exaustiva da presença de algumas sociedades secretas em solo nacional. Então, a maçonaria, ela é sobretudo um culto ao mistério. Um culto ao mistério. Ela se declara como herdeira do rosacrucianismo, e aqui no Brasil ela desligou-se da maçonaria portuguesa, né? Então ela foi denominada de Loja do Grande Oriente, né? A maçonaria aí do Grande Oriente, tendo diversos líderes importantes na história do nosso país, e que hoje, como eu falei e repito, a maçonaria tornou-se apenas um artigo do cotidiano vulgar do Brasil. Mas as pessoas, o cidadão comum, os universitários e professores do Brasil, que não têm qualquer mínimo interesse no assunto, julgam sob o prisma meramente, digamos, cotidiano vulgar. E, portanto, não tem qualquer aptidão para falar sobre o assunto. Claro que, no presente contexto, como em qualquer força histórica, existe o elemento da degeneração, não é? Da decadência e assim por diante. Mas o fato é que sempre existe um certo remanescente que procura resgatar os valores antigos, né, dessas forças históricas, e essa é o meu exato ponto de ataque contra essas forças, digamos, históricas no Brasil. E a maçonaria, sem sombra de dúvidas, é uma dessas forças históricas, e que atualmente nós podemos dizer que domina uma porcentagem muito alta da política nacional e internacional no Brasil. Uma outra sociedade secreta, e sociedade secreta aqui eu quero tomá-la em sua exata faticidade e expressão histórica, e não dentro do chavão popular de teoria da conspiração. Teoria da conspiração é, na realidade, uma pseudo-argumentação para aqueles que são aí subleigos no que tange ao assunto, e que leram um ou dois livros com um tom de revista ou de história em quadrinhos, e que não podem oferecer qualquer fato e qualquer, digamos, articulação de seriedade intelectual ou de qualquer peso histórico para o assunto, certo? Visto que há toneladas de livros aqui publicados no Brasil, por um lado endereçados especificamente a estas sociedades secretas, por um outro lado também, digamos, eu não quero usar a palavra popularizados, mas disponibilizados especificamente para o público dos iniciados no Brasil, por diversas ou por dezenas de editoras, mas me desculpem. Então nós vemos aqui já dois elementos para justificar a presença do paganismo no Brasil. Primeiro elemento, sociedades secretas. Segundo, livros, certo? Então vamos aqui fechar o ponto das sociedades secretas, que é os Rosacruzes. Nós paramos, certo? Mais propriamente a AMORC,
outra sociedade secreta presente no Brasil já há algum tempo, né? Assim, mais de um século, digamos, é o martinismo. O martinismo, ele foi trazido, pelo menos em alguma medida que eu pesquisei, não é de forma oficial, pelo menos, pelo Antônio Olívio Rodrigues. O Antônio Olívio Rodrigues, ele foi um português que veio morar no Brasil desde criança, em São Paulo, se não me falha a memória, e ele teve uma ascensão intelectual nos mistérios esotéricos extremamente, digamos, abrangente e efetiva aqui no Brasil. Tem uma biblioteca bastante farta, tinha conexões internacionais, ele trocou inclusive cartas com o Gerhard Ancaus, ou Papi, ou Papus, como alguns falam aqui em português, né? Que foi um médico francês e iniciado, fundador da ordem martinista na França, né? Inclusive ele foi um dos mestres do René Guénon. Então era alguém de comprovada e consagrada importância intelectual nos movimentos esotéricos, não só na França, mas na Europa, e que manteve uma sólida comunicação e conexão com Antônio Olívio Rodrigues, já desde cedo, ali no início do século XX. Então, a sociedade, né, martinista, através do Antônio Olívio Rodrigues, foi aí muito difundida no Brasil. E, por exemplo, através do Antônio Olívio Rodrigues, foi fundada a editora Pensamento, que tem mais duas editoras, a Cutrix e outra que eu esqueço agora o nome, certo? Então, o martinismo, ele tem uma presença confirmada e muito facilmente verificável no solo nacional. Quanto à questão das crenças de cada uma dessas sociedades esotéricas, quando eu terminar aqui de explicar, não é, algumas que realmente eu posso afirmar que estiveram num passado histórico no Brasil e permanecem aqui, eu vou trazer assim a linha mestra, né? Ou digamos o elemento comum dessas sociedades secretas, para deixar claro para os queridos irmãos que têm algum interesse nesse assunto, que eu acho e embasado em fatos, essencial para um resgate autêntico da teologia reformada no nosso país. Então, também temos aqui no Brasil a presença da sociedade teosófica, entendeu? Que é a questão da teosofia, né? Que tem ali no século XIX, com a Madame Blavatsky, o seu, digamos assim, pico, não é, espiritual, cultural, filosófico, e que após o seu fechamento, né, o seu colapso, algumas figuras de lá da Golden Dawn lançaram raízes aqui no Brasil também. Então nós temos aqui no Brasil a presença também da Golden Dawn, certo? Ainda temos uma outra sociedade secreta, essa que tem origem na ICA, que são a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, ao contrário do que o consenso da ICA pretende, não é uma ordem de teologia cristã ou genuinamente cristã. E isso, óbvio, do ponto de vista protestante, é por conta que a própria ICA, ela não é a expressão mais bíblica, consistente e abrangente do cristianismo. A ICA é apenas uma dita e tradicional, devido à sua longevidade histórica, expressão do cristianismo, mas ela não é a expressão do cristianismo, principalmente, primariamente, do ponto de vista bíblico-teológico. Então, para quem domina algum campo, eu não digo nem todos os campos da teologia, e é protestante, isso daí é um fato já, para além de qualquer discussão, porque a Reforma Protestante quis salientar, destacar e, como ponto de inflexão, abordar o elemento teológico para o desligamento da ICA, né? Certo? Então, nós não precisamos ficar aqui defendendo ou justificando
o fato de que a IK ela sempre esteve conectada a forças históricas pagãs, certo? E como forças históricas pagãs, os jesuítas são a expressão própria do catolicismo dessa infiltração desde séculos, e que realmente essa infiltração jaz nas sombras ou no subterrâneo da história. Poucas pessoas tiveram aí a sensibilidade, a solidez, a coragem intelectual de investigar as causas históricas, os vultos intelectuais e as implicações dessa infiltração. Nós temos pouca coisa em português quanto a esse ponto, queridos irmãos, mas que esse ponto, ele é um ponto para além de toda discussão, para além de toda mera, digamos assim, sugestão. Não é? Esse ponto não é uma sugestão analítica, esse ponto é um fato, sobretudo, de substancialidade histórica confirmada. Visto que, por exemplo, nós vemos que o Marcelo Fitino, o Pico della Mirandola, o Tomás de Aquino, o Alberto Magno, somente para citar alguns eminentes intelectuais católicos romanos, eles se diziam cristãos, certo? E, no entanto, estavam abertamente compromissados com algum dos pilares do paganismo, como a cabala, como a alquimia, como a astrologia. Por exemplo, o Pico della Mirandola, ele funda a suposta cabala cristã, o que é, do ponto de vista cristão protestante, um contrassenso e uma blasfêmia. Obviamente, cabala cristã não é um elemento da teologia genuinamente bíblica. Entendeu? O cristianismo não supõe qualquer tipo ou ideia de cabala, ok? Porque o cristianismo possui a sua própria teologia da revelação. Então, os jesuítas, fundado por Inácio de Loyola, é uma força oculta, é uma força de origem pagã, ok? Temos livros, temos exercícios espirituais dos jesuítas, tem uma farta história, né? Há um livro muito bom e muito útil e sólido do Edmund Peirce chamado A História Secreta dos Jesuítas, que os senhores podem verificar, eu deixarei ainda na bibliografia para vocês estudarem posteriormente, e que comprova esse meu ponto, né? Eu estou citando apenas uma, mas temos também a Opus Dei, dentre outras sociedades secretas que são propriamente católicas, né? Ou seja, possuem origem no próprio horizonte intelectual católico romano, e que desde cedo, e provavelmente a primeira, né, do ponto de vista histórico, sociedade secreta a lançar raízes no Brasil aqui, ok? Então os jesuítas são sim uma sociedade secreta, né? Sociedade secreta que eles preservam o elemento de secretude, e que temos aí, eu não sei se ainda é ele, mas o Arturo Sosa, que teve no Brasil aqui, não lembro se em 2022, 2023, mas suponho que 2022 ou 2021. O Arturo Sosa, ele esteve aqui no Brasil, que é o tão conhecido Papa Negro, né? O Papa Negro é o líder incontestável, né? O prior máximo da ordem dos jesuítas, ok? Então, para quem não conhece, o líder máximo da ordem dos jesuítas é o Papa Negro, e que, de acordo com a norma interna dos jesuítas, é aquele que comanda o Papa oficial, certo? Isso daí não é muito conhecido, isso daí é uma coisa bastante polêmica do ponto de vista meramente socio-jornalístico, né? Porque a natureza das informações que alimenta a opinião pública é sempre dessa fonte, né? Socio-jornalística, e que é realmente uma precariedade inominável. O cristão sério não pode alimentar o seu intelecto dessa fonte, porque essa fonte é uma fonte de extrema imprecisão, implausibilidade, inconsistência, mentiras estúpidas e também, digamos, inermidade intelectual. O cristão sério, ele deve procurar clássicos, ele deve formar o seu intelecto nos clássicos, sobretudo cristãos, e também aqueles que estão presentes na formação do Ocidente. Então, essa história de que o cristão, ele deve estar nesse nível de informação, ele é uma suposição absolutamente, eu diria, errônea e também prejudicial para o cristão. O cristão precisa fazer um recuo histórico caso queira entender o nosso país. Então, ainda gostaria de falar de mais uma outra sociedade secreta presente aqui no Brasil, que é a que diz respeito o telemismo, né? O que é o telemismo? O telemismo
ela é fruto da Otto, né? Ordo Templo Oriente, que foi uma sociedade secreta fundada pelo inglês satanista, cabalista, médium e visionário pop, conhecido como Aleister Crowley, que não é o nome de nascimento dele, ele modificou esse nome, e que ficou tão conhecido, sobretudo aí na cultura do rock mundial, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc, etc, e que trouxe aí bastante escândalos na sua vida pessoal em relação às suas crenças, né? Escândalo aqui eu quero dizer primariamente para a cristandade ocidental, certo? Então ele propunha uma visão do esoterismo neopagã. Foi também um espião do MI6, amigo íntimo do Churchill, certo? O primeiro-ministro britânico dito conservador. E o Churchill era na realidade um membro, não é, do druidismo inglês. Então isso daí há livros, né, biografias do Crowley que confirmam aqui o que eu estou falando. E o Crowley, ele afirmava ser a besta, não é? 666. E por exemplo, o grupo de rock muito famoso, muito influente na cena ocidental chamado Black Sabbath, eles gravam uma música em homenagem a essa figura satânica decadente que era um monstro moral chamada Mr. Crowley. Tem a música aí do Black Sabbath cujo nome é Mr. Crowley. E em suma, nós vemos aqui que existe uma glamourização, certo? E existe um hedonismo estético-cultural em relação às forças históricas pagãs no Brasil. As pessoas enxergam apenas sob esse viés. E ainda para piorar, né, sob o viés lúdico de que tais coisas são apenas acessórios de neutralidade cultural. Quer dizer, é o máximo de análise, de sobriedade intelectual a que, infelizmente, mesmo teólogos treinados no nosso país chegam. Não é? O paganismo, no sentido histórico antigo, e o neopaganismo não representam um desafio de ordem intelectual para a igreja no Brasil, senão, no máximo, um acessório lúdico de neutralidade cultural da ficção, do horror, etc, etc, etc. O que é gravíssimo, de acordo com aquilo que eu já tive, né, alguns anos aí de pesquisa, certo, senhores? Então, sociedade secreta no Brasil. Eu gostaria aqui de encerrar esse bloco deixando aí a menção à figura muito perigosa do Aleister Crowley. O Aleister Crowley, ele aí foi um mago da magia sexual que influenciou certamente a escola de Frankfurt, que fundou a New Left, não é? Dentro do espectro político chamado Nova Esquerda, fundadora do neomarxismo, ou marxismo cultural. Então aqui, passado esse bloco, nós queremos adentrar aqui num ponto muito breve, mas que eu acho muito importante aqui, acerca de uma figura obviamente irrelevante sob o ponto de vista pagão nacional. E essa não é uma opinião minha, eu diria que se declara como um intelectual, né, ou sintetizador, certo? Um pensador pagão no Brasil, chamado Anael Queiroz. Então ele mesmo considera essa figura, que é o Vic Vanilla, nesses termos, okay? Então não é apenas uma consideração particular minha, e que eu concordo, obviamente, né? Porque é necessário vocês entenderem que há no paganismo, certo, 3 tipos, digamos, de eu não diria ativistas, mas expoentes. Há os meros difusores ou divulgadores da cultura e crenças pagãs, os tradutores e os intelectuais sintetizadores. Okay? Então o Vic Vanilla está no máximo no primeiro nível, que é esse de divulgador. Então recentemente ele gravou um vídeo, eu não vi todo o vídeo, e é bastante longo, mas eu vi o suficiente para trazer as críticas que eu quero trazer aqui à pessoa dele e à posição dele, né? E aqui o nosso canal não tem a pretensão infantil de afirmar que nós atacamos ideias, não. Nós atacamos pessoas, certo, que subscrevem ideias
nocivas, errôneas, mentirosas e trágicas e perigosíssimas para a sociedade como um todo. Por exemplo, você há de concordar comigo que a ideia de defender o nazismo é sim uma ideia criminosa, não é? Então me parece isso ser auto-evidente. Então o Vic Vanilla, ele afirma ter se convertido ao cristianismo, mas ele não diz, não é? Qual igreja ele pertence e qual pastor o pastoreia. Simplesmente ele afirmou que converteu-se ao cristianismo e que agora ele é um pastor e vai simplesmente inaugurar uma igreja. E afirma ainda mais, de forma extremamente, eu diria, blasfema, que essa igreja, a sua teologia será regida sob princípios cabalísticos, alquímicos e esotéricos no geral, entendeu? E que isso é cristianismo. Então a única conclusão digamos, logicamente racional e sóbria é que ele não se converteu a cristianismo nenhum. O que ele supõe aqui é exatamente o seguinte: vocês entenderem esse contexto. Há historicamente o cristianismo esotérico e o esoterismo cristão. O cristianismo esotérico supõe a predominância do elemento religioso no esoterismo. O esoterismo cristão supõe o contrário, supõe o elemento mágico, filosófico, místico, anterior ao elemento religioso. Então o que ele supõe aqui me parece, prima facie, o segundo caso. Ele propõe um esoterismo cristão. Mas cristianismo esotérico e esoterismo cristão nunca foi nem poderá ser o cristianismo. Esse é o real problema aqui. Então o Vic Vanilla, ele está simplesmente vociferando sub-idiotias inomináveis para tipos de cristãos que são idiotizados, que não são realmente convertidos, que não têm qualquer compromisso com o texto bíblico e que não conserva qualquer tipo de ameaça intelectual à pessoa do Vic Vanilla. O Vic Vanilla, ele não possui qualquer tipo de condição para debater com um cristão que conhece o cristianismo de fato, porque o cristianismo, intelectualmente, filosoficamente, teologicamente, etc, etc, é infinitamente superior à cosmovisão pagã. Tanto é que, na relação do debate no nível cultural e histórico, o paganismo, ele não preserva exatamente uma antítese em moldes cristãos ao paganismo, mas o paganismo, ele simplesmente afirma um esoterismo cristão. Então esse é o ponto do Vic Vanilla, porque esse é um ponto estabelecido historicamente, que sempre funcionou com sucesso gigantesco, eu diria. Por quê? Porque existe uma ignorância, digamos, abrangente e, eu diria, também crescente acerca da cosmovisão pagã. Então o Vic Vanilla, ele não representa qualquer desafio de ordem intelectual ao cristianismo, porque ele não conhece o que é cristianismo. Ele não se converteu ao cristianismo. O que ele quer simplesmente arregimentar um bando de idiotas sentimentais que tem qualquer tipo assim de admiração moral, histórica, mística, digamos também, eu colocaria, lúdica, pela pessoa supostamente de Cristo, não é? Um Cristo esotérico, não é? Uma cartilha crística, como querem aí as vozes da New Age, não é? Quer dizer, é simplesmente o imaginário crístico e não o cristianismo reformado. O cristianismo reformado, ele é uma outra coisa absolutamente distinta desse tipo de cristianismo que o Vanilla quer vender para os cristãos fracos, para os cristãos que não entenderam a dimensão da natureza intelectual cristã, que é avassaladora, que é abrangente e formativa do Ocidente. A exemplo, há universidades no Ocidente por conta do cristianismo. O cristianismo foi responsável pela fundação historicamente das universidades, ok? Então, o cristianismo, ele não é uma força intelectualmente inferior ou acidental sob nenhum aspecto, Então, é muito bom deixar claro isso aqui. Então, finalizando a minha breve crítica ao Vanilla,
Ele simplesmente está aí tentando ganhar uma presença social e econômica para o alargamento e a produção em massa da divulgação das suas crenças satânicas, não é? Uma vez que ele é um luciferiano e uma espécie de guru para jovens e para todo tipo de bizarrice e de idiotas que há no nosso país, que usam o nome de cristão, entendeu? É no máximo isso. Então ele é alguém que não representa qualquer ameaça, é uma piada intelectual, entendeu? É alguém que está aí apenas para ter um sucesso nas redes sociais, é um oportunista, no melhor dos casos, um oportunista no melhor dos casos. Então não é alguém que saiba do que está falando, ele não sabe o que é cristianismo, não é? É assim como afirma o próprio Paulo, né? Que afirma o seguinte, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo de número, me parece que 14, se não falha a memória, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, certo? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, o homem natural não pode compreender o Evangelho de Cristo. O homem natural, na visão do apóstolo aqui, é o inconverso, é o ímpio, é o não convertido, é aquele que tem no máximo simpatia pelo cristianismo, né? Que tem algum tipo de afeto cultural ou intelectual pelo cristianismo, mas que nunca converteu-se ao Deus do cristianismo, que é eternamente superior, que é eternamente onipotente. Esse é, sim, o Cristo do cristianismo. Então, para encerrar aqui esse vídeo, nós queremos ainda, eu vou olhar aqui uma breve lista, né, aqui de livros que confirmam aqui o meu ponto de vista sobre a questão da presença do paganismo, né? Então nós vemos aqui, vamos começar aqui por alguns canais que possuem uma consistência e uma suficiente amplitude temática acerca do esoterismo no YouTube no Brasil. Conhecimento da Humanidade, né? É um canal nesse nível, né? O CDH. Um outro canal, Marcelo Deodébio, né? Projeto Mayhem. Um outro canal também é o do Alcione Giacometti. Outro canal, Rafael Hungria, que é ligado ao Instituto Dáquila Pesquisas, certo? De vertente neopagã, onde tem aí na presidência o Jurandir Fernandes, certo? E um outro canal também que eu diria que é importante é o canal Realidade Fantástica, né? Então apenas esses canais para vocês situarem-se na justificativa que eu vos ofereço aqui nesse vídeo. E aí, falando de livros importantes aqui no Brasil, que são aí essenciais, que são textos sagrados da cosmovisão pagã e neopagã, inclusive, os livros são Corpus Hermeticum, autor Hermes Trismegistus, é um livro importante, inclusive formativo da própria intelectualidade mágica da Renascença. Outro livro importante também, Três Tipos de Filosofia Oculta, do mago da Idade Média, o Cornelius Agripa, que foi discípulo do Johannes Tritemius. Um outro livro importante também que temos aqui no Brasil é Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. Outro livro é o livro Clavícula de Salomão. Deixa eu ver aqui, eu anotei mais alguns, deixa eu só dar uma olhada aqui. É o livro Oráculos Caldeus, que é um livro aí que embasa a teurgia ocidental, né, que é a alta magia. Temos aqui também em português, e temos ainda um outro livro que é a Aurora Nascente, do grande filósofo e místico germânico, certo? É o Jacob Bohm, que, para vocês terem uma ideia da dimensão da importância dessa figura, ele foi alguém que influenciou Kant e Hegel, certo? Goethe também, dentre outros vultos aí da cultura moderna, filosófica, literária, etc, etc. Então, temos aqui diversos livros traduzidos do Jacob Bohm, certo? Também há ainda a questão dos locais sagrados aqui no Brasil da cosmovisão pagã, que apenas citando de forma aleatória, sem qualquer tipo de acuracidade histórica, ok?
mas apenas como elemento de pesquisa para vocês. Nós temos aqui, né, Brasília, o estado de Brasília, a capital do Distrito Federal. Há uma presença, inclusive a Mystic Fair realizada lá, que é uma feira, né, digamos assim, de evento que é genuinamente lá neopagã, e há várias autoridades aí do paganismo que vão palestrar lá. Anualmente isso se realiza. Também no Rio de Janeiro, essa feira também vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é um desses locais sagrados. Pedra da Gávea, né? Me parece que é o Fernando Pessoa, eu não lembro exatamente quem, que fala do episódio que o Aleister Crowley foi lá na Pedra da Gávea porque eles acreditavam que havia, certo, a presença ali de um portal dimensional. Então esse Aleister Crowley ele vai lá para fazer rituais, avaliações pessoais, juntamente com Fernando Pessoa, isso no século XX. Okay? Então vocês podem pesquisar isso também. Também Curitiba, né? Curitiba é uma cidade onde há forte presença maçônica, por exemplo. A Bahia, não é? Também um outro estado que há sim essa presença. A Serra do Roncador, não é? Digamos que talvez seja mais conhecida, no Mato Grosso, onde há lá, né, uma senhora chamada ou apelidada de Deusinha, não é? O nome dela é Deusete de Oliveira, se eu não estiver enganado aqui, mas que ela é um tipo de oráculo, né? Onde pessoas até fora do Brasil vai lá e o que eles oferecem lá de maneira social é uma cura extra medicinal, né? Então cura para diversas doenças e etc. E que ela faz lá as cobranças por esse serviço, né? E isso já existe há décadas, e eu acho que em 2002 é fundado isso aí, né? Em 2002. Eu não lembro agora a sociedade nem a vertente, né? Mas eles também seguem ali uma vertente teosófica, né? da New Age. E temos aí também a presença desse elemento pagão muito forte em Paranapiacaba, que é uma cidade de São Paulo, conhecida como a Cidade das Bruxas, onde inclusive tem residência a ABB, Associação de Bruxaria Brasileira, ou do Brasil. É uma espécie de ordem aí, que é conhecida até fora do Brasil, e que eventos de bruxaria ocorrem lá de maneira aí frequente, e há um congresso e etc. Né? Toda uma logística e todo um marketing que é feito no solo nacional. Aqui a comunidade cristã do Brasil, no geral, ou a maioria dela, não faz qualquer ideia do que seja isso, nem tem qualquer tipo de defesa intelectual contra essas forças, porque supõe simplesmente como um elemento lúdico de neutralidade cultural, como eu afirmei no decorrer do vídeo. Então, senhores, seria isso a minha abordagem, né, que eu gostaria de deixar para os irmãos integrarem-se mais na nossa realidade nacional, que não é uma realidade cristã. Nós temos sim um país cuja mentalidade é profundamente, abrangentemente e diabolicamente, claro e sobretudo, pagã e não cristã. O cristianismo reformado não fincou raízes no mesmo sentido que o paganismo fincou no Brasil. O cristianismo reformado no Brasil, ele precisa primeiro tomar consciência de uma teologia apologética e de uma filosofia cristã para orientar a sua mentalidade teológica no ataque aos problemas levantados e as implicações da cosmovisão pagã no nosso país. Então nós precisamos acordar, nós precisamos abandonar a covardia intelectual, que eu diria é talvez a mais grave, pelo menos aqui no nosso país. Repito mais uma vez, não há uma resposta reformada antitética à cosmovisão pagã no Brasil. E por isso nós vemos vez ou outra, ou melhor, constantemente, esse espírito ecumênico de que católicos romanos, kardecistas, ecumenistas no geral, budistas, são nossos irmãos. E isso está errado. Não são nossos irmãos, são nossos inimigos. O cristianismo autenticamente reformado possui inimigos, não possui amigos. O cristianismo reformado nasce do sangue dos mártires, derramado pela IK, e que muitos e muitos dedicam-se a negar esse fato histórico. Então não há amigos. Alguém que é adepto de uma religião não cristã não pode ser amigo do cristianismo, é inimigo do cristianismo. Assim como, de forma consistente, há budistas, há espíritas, há católicos romanos que consideram os protestantes como inimigos.
E essa é a visão consistente, essa é a visão correta e indiscutível que sim deve ser levada em conta. E não a visão ecumenista, certo, que só serve meramente para apagar, para anular uma realidade extremamente essencial da religião cristã, que é a de que Cristo é a única verdade absoluta e não qualquer outro guru ou mestre, certo? O cristão ele não tem outro mestre, nem tem outro pai, a não ser o próprio Deus e o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo. Então aqui eu encerro a minha fala. Eu acho que ficou suficientemente claro, apesar de ter alguns pontos controversos, não terminados, não de forma particular melhores esclarecidos, mas a ideia aqui foi somente trazer assim uma espécie de choque de consciência, certo? Para que realmente a igreja analise a sua presença teológica, cultural, social, política e educacional no nosso país e veja quão longe ela está de fazer jus ao cristianismo reformado. O cristianismo reformado é, sobretudo, combate às forças históricas do paganismo anticristão. É, sobretudo, combate e não alianças políticas e financeiras que muitos querem impor à Igreja de Cristo. Aqueles que fazem isso são meros mercenários, não são pastores, sequer podem ser considerados, certo? Pessoas de índole moral, senão que são monstros morais que devem ser combatidos, certo? E expulsos da comunhão dos cristãos. Não pode haver cristão budista, não existe cristão maçom, muito menos não existe também cristão Rosa-Cruz, que é a proposta do Rosacrucianismo. Então não existe um cristianismo rosacruciano. O que existe é uma mentira rosacruciana, certo? Então que fique claro aqui o nosso manifesto acerca da presença da cosmovisão cristã no Brasil. É uma realidade. Por mais que você trate como balela, como teoria da conspiração, se você for ler seriamente, se você readquirir a sua testosterona teológica e parar de falar tolice e infantilidade na internet e for meter a cara nos livros, você vai ver que o que eu falo é muito mais sério do que eu poderia expressar. Então eu digo que a igreja deveria acordar, e acordar agora, acordar imediatamente e parar de tratar de assuntos meramente infantis e laterais, de importância secundária, como por exemplo mormonismo, testemunho de Jeová, a esquerda política. Esses inimigos são apenas insetos intelectuais perto da questão dos expoentes pagãos. Essas pessoas são massas de manobra do neopaganismo e nada mais. Então que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Espero que eu tenha sido de algum proveito para o esclarecimento, não é, dessa dimensão histórica do nosso país, né? Deixarei aí alguma bibliografia para os senhores lerem, analisarem e verem por si mesmos se o que eu falo tem plausibilidade, consistência e lucidez intelectual, ou apenas é uma espécie de surto palrador que eu estou tendo aqui na internet e eu sou simplesmente uma espécie de alarmista, não é? Desocupado, entendeu? Então que Deus abençoe aos irmãos.